com um tema picante, um tema interessante, que nós vamos falar sobre abuso sexual influenciando a sexualidade das pessoas. Vocês não têm noção como isso é importante. Eu fiz uma vez pessoalmente, existem várias estatísticas feitas aí mundo afora, mas eu, Carla, fiz pessoalmente uma estatística, uma vez que eu trabalhei como ginecologista e obstetra e sexóloga durante 35 anos da minha vida. Eu peguei um período da minha vida e comecei a fazer sistematicamente uma pesquisa, perguntando para as mulheres, já que eu sou ginecologista, o meu universo é o universo feminino, se elas já tinham sofrido algum tipo de abuso sexual durante a vida, que não necessariamente fosse um estupro, mas alguma situação onde a pessoa mais velha, numa posição de poder, tivesse abusado dela, tá? Ou uma passada de mão, ou uma coisa maliciosa, senta aqui no colo do titio, no colo do vovô, qualquer tipo de abuso sexual. Eu não queria entrar em detalhes, era apenas uma estatística. Depois de um ano, exatamente um ano, tá? Eu fechei esse trabalho e sabe quantos por cento das mulheres que eu atendi tinham sido abusadas sexualmente, algum tipo de abuso sexual durante a vida? 87%. Pasmem, 87% é um índice muito alto, tá? E quem trabalha com constelação, com sistêmica, sabe que o abusador começa a fazer parte da família. Se ele já não é alguém da família, o que é muito comum, tá? Ele começa a fazer parte da família, porque ele muda o destino de alguém daquela família. Ai, mas muda o destino? Muda. Ninguém é o mesmo, ou ninguém vai se relacionar da mesma forma depois de passar por um abuso sexual, tá? Ou essa pessoa vai ter culpa por ter sentido prazer, e ela não entendia quando criança como que ela podia sentir prazer, se ela achava que aquilo a pessoa estava fazendo porque estava elegendo ela como uma pessoa especial. Depois culpa porque alguém da família falou para ela como você deixou isso acontecer, que é outra coisa extremamente comum, quando a família, em vez de acolher e apontar o dedo e buscar os responsáveis por esse abuso, elas falam para a criança ou para o adolescente que a culpa é da criança, que a culpa é do adolescente. Você que vestiu essa roupa muito curta, como é que você deixou isso acontecer? Você está querendo estragar nossa família? São tantas falas absurdas para uma criança que nem tem noção e que foi exposta ao perigo porque não sabia se proteger, tá? Às vezes de uma forma extremamente velada, disfarçada, mas maldosa, onde uma pessoa de uma condição, né, de inteligência e de consciência e de idade mais velha do que aquela outra criança que nem tem muita noção do que está acontecendo, abusa, usa o amor e a confiança que aquela criança tem por você, além do uso. Abuso significa abuso, que é usar além do uso, tá? Que é utilizar além do uso. Ou seja, um avô com uma criança, a criança ama esse avô, ela confia nesse avô, esse avô cuidou dela, esse avô trocou ela quando ela era pequena, esse avô muitas vezes deu banho nela, e num determinado momento, sem ela entender o porquê, porque ela tá ficando mais mocinha, bonitinha, engraçadinha, e usando vestidinho, e mais feminina, esse avô aproveita da confiança que foi. Estou falando avô como um exemplo, viu, gente? Tem tio, tem padrasto, tem irmão, tem um monte de situações. Tem babás que também abusam, tá? Tem muitas situações. Mas a criança confiou naquela pessoa que cuidou dela tanto tempo e ela não percebe, porque é uma linha tênue para a criança, onde a pessoa começa a abusar da boa vontade, a abusar da inocência dessa criança. E de repente essa criança começa a perceber que alguma coisa está errada, né? Que alguma coisa está indo além do confortável. E ela começa a se sentir desconfortável. E quando ela vai procurar ajuda dos pais, principalmente ajuda da mãe, que é geralmente para quem a criança recorre primeiro, né? Essa criança precisa ser acolhida. E quem tem que tomar a frente e tomar como responsabilidade pessoal a proteção, a segurança dessa criança são os pais, tá? E aí essa criança precisa se sentir segura de contar o que está acontecendo, tá?
tá? Se ela percebe que o que está acontecendo vai desagradar todo mundo, porque vai destruir a família, ela vai engolir isso, como eu sei que muita gente faz. Dessas 87% de pessoas que me disseram que já foram abusadas sexualmente, muitas, mas muitas, nunca falaram sobre o assunto com ninguém. Com ninguém. Eu achei melhor ficar quieto para não atrapalhar a família. Minha mãe ia ficar muito chateada porque foi com o irmão dela. E aí por diante, tá? E não é só abuso de mulher, tá? Tem muito abuso sexual com homens, tá? Com garotos, com jovens, às vezes até com crianças, onde os pais perdem a noção, ou seja, não têm a malícia de perceber o risco em que está colocando os seus filhos, tá? E deixa essa porta aberta da casa para entrar os amigos da rua, enquanto os pais estão trabalhando fora e aquela criança está sozinha em casa e os amiguinhos mais velhos vêm para brincar com ela e pode acontecer abuso também. Então, eu chamo a atenção de vocês, nesse momento, primeiro falando de proteger as crianças que ainda existem de situações abusivas, tá? Segundo, vocês que estão me ouvindo, que são todos adultos, se vocês já estiverem numa situação onde vocês foram abusadas ou conhecem situações de abuso, que vocês se posicionem na seguinte forma, tá? Dizendo assim, e isso é do Jung, não interessa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com a tua experiência ruim de ter sido abusada. Ou seja, não deixar que os seus filhos sejam abusados, ficar atento para o sistema, perceber, né, quando tem alguma energia de abuso, tá? Para quem é terapeuta que já passou por situações de abuso, eu sou uma delas, tá? Eu também já fui abusada por um tio lá na minha infância. A gente fica extremamente perspicaz para sentir o cheirinho do abuso, o cheirinho do abusador, tá? E hoje eu vou explicar para vocês o quanto isso influencia a sexualidade de cada um. Não existe uma fórmula que se aplica para todo mundo, tá? Não é todo mundo que fica com ódio, não é todo mundo que fica com culpa, não é todo mundo que perde a tesão e nunca mais consegue ter um orgasmo, tá? Algumas pessoas começam a ficar compulsivas com sexo, outras começam a gostar de assistir cenas de abuso e elas se excitam porque lá atrás tem uma referência mental, epigenética de uma situação de abuso e ela sentiu prazer lá atrás, então aquilo remete a um prazer infantil. Então, são N situações que podem acontecer. O que não pode acontecer é a pessoa que foi abusada, tá? Ser julgada de qualquer forma, tá? Pela sua atitude hoje. Como ela conduz a sexualidade dela. O colorido que ela vai dar para aquilo que aconteceu é pessoal, tá? O que aconteceu é um fato. Como ela interpretou aquele fato, cria uma realidade para ela. Eu vou repetir, tá? Porque para uma pessoa carente, o fato de ter sido abusada, tá? Significa na interpretação dela, alguém olhou para mim, alguém me elegeu a pessoa mais importante, né? Ele me pega porque eu sou melhor do que os outros. E isso cria uma realidade triste, mas uma realidade totalmente distorcida, mas a realidade de eu sou amada pelo abusador, tá? E tudo isso é um assunto extremamente sério e polêmico. E eu te falo, eu sou terapeuta há 15 anos atendendo como sistêmica, tá? E o tanto de pessoas, porque faz parte do protocolo perguntar para as pessoas se houve algum tipo de abuso sexual na infância, tá? Eu pergunto isso para 100% das pessoas. Raramente, se o assunto desviar demais do relacionamento de sexualidade, eu pulo isso, mas normalmente eu pergunto e eu aviso para a pessoa, para ela não achar que eu desconfiei de alguma coisa, que eu estou vendo alguma coisa do além. Falo, é protocolo nosso perguntar se houve algum abuso sexual. E olha, muita gente responde que sim, muita gente. E algumas pessoas dizem que não teve nada. E aí, no final da consulta, depois de 2 horas de intervenção, a pessoa cria uma afinidade, cria um sentimento de segurança comigo, né?
E aí ela revela e fala assim, olha, doutora Carla, eu falei que não aconteceu nada, mas na verdade aconteceu isso, isso, isso. Ou seja, ainda hoje, adulta, vindo fazer terapia, tentando resolver seus problemas, ela ainda hoje, por medo, culpa, vergonha, ela tenta proteger ou esconder o que aconteceu com ela. Proteger o abusador ou esconder aquilo que aconteceu com ela. Ficar na negação não vai te ajudar, não vai, tá? Só vai atrapalhar, você vai cada vez afundar mais na tua capacidade de se relacionar com as pessoas e de sentir um prazer, que é o prazer sexual, tá? Que é uma das energias mais lindas que existe na vida da pessoa. Contanto que isso seja com respeito, com amor, com autorização e com parceria, tá? E onde tudo isso interfere no relacionamento sexual de vocês hoje, tá? Se aconteceu com você alguma coisa e você nunca comentou nada, e no relacionamento com seu parceiro você encontra um desconforto que às vezes te remete ao abuso, uma situação de estar transando e aí doeu, machucou, mas o cara quer continuar porque ele ainda não chegou nos finalmente e por amor eu vou aguentar um pouco a dor para poder chegar, ser parceira do meu amigo ali, do meu amigo não, do meu amor, e aí ela vai se alimentar, ela vai retroalimentar o trauma, tá? E vai reviver aquele trauma. Terminando aquela relação, a pessoa fica extremamente dolorida por dentro e por fora, tá? E às vezes leva dias para ela conseguir se refazer. Então eu sugiro que os casais que têm históricos de um lado e de outro, onde tem problemas na sexualidade, que abordem o tema do abuso sexual, tá? E que deem um novo colorido para esse assunto, que se permitam conversar sobre esse assunto, que se permitam dizer, por favor, meu amor, hoje não, tá doendo e isso tá me deixando incomodada com coisas que já aconteceram no meu passado. Pronto. Não tem que perguntar o que aconteceu no seu passado, de quem você está lembrando. Não. Esse contrato ele vai ter sido feito antes do ato sexual, na parceria, na amizade que existe entre esse casal, no companheirismo que existe, na confiança que um coloca no outro. Aí, de fato, você está com um parceirão do teu lado. E é vencer os obstáculos que os traumas sexuais da infância podem trazer para a sexualidade atual é um show, porque vai te dar uma maturidade sexual, tá? Que só quem passou por isso sabe. E por que as pessoas que sofreram abuso sexual na infância, passaram uma fase da adolescência, a fase inicial do adulto jovem, tendo sexualidade sem problema nenhum, e num determinado momento com o marido, tudo, o problema volta, tá? Porque a nossa querida criança traumatizada, tá? Tinha até 5 anos de idade quando aconteceu. E ela tem a capacidade de esconder o que ela está sentindo. E às vezes ela não dá conta, e aí ela põe para fora, tá? E a pessoa retraumatiza, e aí ela volta a ter problemas na sexualidade, tá? Tem problema de toque, que é outra doença que chama transtorno obsessivo compulsivo, onde as pessoas precisam ficar lavando a mão o tempo todo, arrumando tudo o tempo todo, colocando ordem, tá? Muitas vezes o toque também tem como base um abuso sexual, tá? Outra coisa, quando a pessoa está conversando com a gente na terapia e ela usa a palavra vergonha, eu sentia vergonha do meu marido, eu sentia vergonha do meu namorado, vergonha do meu pai. Toda vez que a palavra vergonha vem, fique atenta. Tem coisa de sexualidade no meio e muito provavelmente abuso sexual, tá? Para finalizar essa parte teórica, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas sobre esse tema, tá? Eu vou dizer para você o seguinte: as pessoas que já foram abusadas, tá? Elas nunca mais voltam a ser a mesma pessoa que elas seriam se não tivessem sido abusadas, porque aconteceu alguma coisa que mudou o destino delas, tá? E em constelação a gente precisa incluir todos aqueles que mudaram o nosso destino. Um assassino precisa ser incluído, ele faz parte da família, porque ele mudou o destino daquela família. Ele assassinou um membro da família, que se não tivesse sido assassinato, a história seria outra. A mesma coisa um abusador, tá? Ele mexeu com a história daquela família. Essa pessoa pode eventualmente nunca casar e nunca ter filhos,
por causa de um abuso desse. Ela pode ter um problema de sexualidade e não ter um bom relacionamento, acabar separando desse marido por causa desse problema do abuso sexual. Então, em algum ponto, isso mudou o destino. Por isso, em constelação, quando a gente coloca o abuso, a gente precisa reverenciar, entre aspas, não é ter amor pelo abusador, nada disso não, mas é dizer, você fez um mal muito grande para minha família, e por isso você faz parte dela no sentido de que você mudou o destino da nossa família. A partir de hoje, como adulta, eu não permito nem que você, nem que ninguém abuse da minha criança. Quando você no sistema, na constelação, coloca essa ordem, tá? O abusador descansa em paz, entre aspas, e deixa o sistema ficar em paz. E só assim, essa saga do abuso não vai passar para as próximas gerações, tá? Porque todo segredo não revelado vira destino. Se você foi abusado e nunca contou para ninguém, cuidado, seus filhos podem usar o que aconteceu com você e virar o destino deles. Isso é epigenético, isso é sistêmico, isso é campo morfogenético, tá? Isso não tem uma explicação lógica aqui na nossa live, mas tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, tá bom? Um homem de 20 anos molestou a prima de 10. A menina contou para a avó. Essa avó bateu no filho de 20 anos e não contou para nenhum membro da família. Depois de 36 anos, um sobrinho desse homem também tem um comportamento igual. Como seria a orientação dentro do sistema? Exatamente. Quando as coisas não se revelam, tá? Você punir só o abusador, sem tirar essa pessoa do convívio de quem está sendo abusada, sem colocar um limite, sem dar para a criança que foi abusada a proteção que ela precisa, não resolve nada, tá? Porque é como dizer para a criança, eu já bati no teu primo, agora, ó, fica quieta, não fala mais sobre isso. O segredo não revelado vira destino. Ele vai sim se manifestar em outras gerações, como ela acabou de relatar que aconteceu, tá bom? Então, para que não aconteça, uma constelação resolve muito bem isso no campo. E você colocar limite na constelação. Agora, deixa claro para todos os membros da família ficarem atentos, pelo menos 2 gerações, no ambiente, no campo que é propício a um abuso sexual, principalmente perante as crianças e as adolescentes, tá? E que idade? De 5 para frente? Infelizmente não. O ser humano é tão louco, tão maldoso, que às vezes babás com criancinhas pequenininhas, elas são capazes de fazer abusos absurdos, tá? O mundo tem gente muito ruim, tem gente muito doente. E aí vocês precisam todos estar muito atentos para que isso não aconteça. Sistemicamente, quem trabalha com sistêmica é colocar o abusador. Não tenha medo de colocar. Não tenha medo de que isso provoque no cliente um sentimento, uma catarse, que ela volta a sentir tudo. Isso vai por ordem no sistema. E não pensa só na pessoa que está aqui agora. Pensa nas 2 próximas gerações que podem ser protegidas através de uma atitude dessa, ok? Suzana Oliveira, é possível ter sido abusada e não ter recordação? Sim, Suzana, nós temos no cérebro uma parte chamada amígdala cerebral, que é o cérebro das emoções. Tudo o que aconteceu com você do 0 aos 5 anos de idade fica gravado no inconsciente seu, lá na amígdala cerebral, tá? Então, uma pessoa que foi abusada sexualmente aos 8 anos de idade pode saber que o abuso aconteceu antes, do 0 aos 5. Só que o ambiente abusivo ficou aberto para que ela se manifestasse depois dos 5 anos de idade, tá? Então, sim, a pessoa pode não lembrar de absolutamente nada, mas num determinado momento da vida ela sente um desconforto e ela não sabe por quê. Um determinado tipo de pessoa, quando se aproxima dela, ela sente uma sensação ruim, um nojo. Eu fui abusada sexualmente por um tio que ele tinha uma mão pegajosa, uma mão molhada, úmida, tá? Toda vez que eu vejo uma pessoa que transpira nas mãos e que dá uma tremida, eu lembro do abuso sexual, me dá um desconforto na hora. Eu não julgo as pessoas que têm transpiração excessiva, nem que tremem, não é isso. Mas eu fico atenta para dizer para minha criança,
pode ficar tranquila. Eu, adulta, estou aqui e não vou permitir que ninguém abuse de você, nunca, jamais, tá? Mas essa criança sente alguma coisa que remetia àquilo, tá? No meu caso, como o abuso se manteve durante um tempo e eu tenho lembrança disso, tá? Eu consigo remeter com essa lembrança. Mas é verdade, muita gente não lembra, mas tem uma sensação, uma dificuldade com sexualidade. Pode pesquisar, que às vezes vai aparecer um abuso sexual. Como você vai pesquisar? Aí é preciso fazer constelação presencial com um bom constelador, tá? Porque aí o campo vai mostrar. Alguém dentro do sistema que entrar no campo para trabalhar como representante vai manifestar o abuso sexual, tá bom? Tenho tanto medo de acontecer com a minha filha que eu não gostava de colocar vestido nela. Bom, vamos lá, Mi. O que que acontece? O medo é louco, gente. Isso não fui eu, Freud falava isso. Medo é desejo. Carla, que louca. Você está falando que eu tenho desejo que minha filha seja abusada? Não, não. Mas para o sistema gera uma onda, tá? Que é pior do que você ter a segurança de pôr o vestido na tua filha e dizer, querida filha, eu estou atenta. Você pode ser feminina, você pode usar vestido, porque eu estou atenta enquanto você estiver perto de mim, eu estou te protegendo. Tá? Isso vai ser muito mais saudável do que você atuar o seu medo nela. Quando você atua o seu medo nela, você não está olhando para ela, você está olhando para a sua criança que foi abusada ou que morre de medo disso na sua filha. Você acabou de deixar de olhar para ela, tá? Então, seja uma mulher adulta, olhe tanto para a tua criança, proteja a tua criança, isso é importante, mas olhe para a tua filha como a tua filha e não transmite para a tua filha as suas dores, ok? Como identificar isso no dia a dia? E quando a mãe é a abusadora? Pois é, Gê, existe também essa situação. Quando a pessoa que a criança mais confia, que é a mãe, ela é uma pessoa abusadora. Tá? Esses dias eu tive uma cliente que trouxe isso e é extremamente desconfortável. Porque você mudar, você dá um significado, você ressignificar o que significa uma mãe para um filho, é uma das coisas mais difíceis que tem. Você consegue ressignificar pai, irmão, namorado, ex-marido, mas mãe faz parte, a gente é do mesmo barro, entendeu? Então é muito complicado quando isso se trata da mãe. Mas também quando se trata da mãe, se alguém ficar sabendo, precisa intervir. Tá? Existe uma lei que protege a criança. A gente precisa denunciar de alguma forma. Tá? Encaminhar para um psiquiatra, pedir para uma assistente social verificar se existe mesmo história de abuso, né? E, na medida do possível, se você for da família, intervir no sentido de trazer essa criança para o teu lado e trazer um referencial melhor para essa criança. De alguma forma, tentar proteger essa criança. Para quem foi abusado lá na infância e hoje é uma adulta, e a abusadora era a mãe, tá? Hoje você precisa entender uma coisa importante. Mãe e pai é uma função de um homem e de uma mulher. O homem e uma mulher que exerceram a função de pai e mãe são pessoas comuns com defeitos e qualidades, tá? E isso vai continuar com eles. É o que eles vão carregar da vida. São os problemas deles. Quando você faz 18 anos de idade, você pega para você a função pai e mãe. Isso é o que Bert Hellinger dizia, tá? Quando ele diz pegar a mãe para você. Você tem que tomar a mãe para conseguir ir para a vida, se cuidar, ter sucesso. Tá? Isso significa, nas palavras do Fernando, você é pai e mãe da sua criança. E aí você vai dizer, querida criança, a nossa mãe lá atrás abusou da gente, em vários aspectos, não só sexual. Mas hoje eu não deixo ninguém abusar de você. Eu sou a sua mãe e o seu pai para o resto da tua vida. O pai e mãe biológicos foram pais durante 18 anos. Agora, nós somos pai e mãe da nossa criança o resto da vida. Então, dê para a sua criança uma infância mais feliz, dê para a sua criança mais segurança, tá? E se essa pessoa que você conheceu, que o abuso foi da mãe, converse com ela nesse sentido. Hoje, conversa você com você mesmo e fala que nunca mais você vai deixar nada acontecer nesse sentido com você, tá bom? E o Fernando fala uma coisa, todos nós fomos abusados. Não são só os 87% que eu falo. Todos nós fomos abusados. Querer que um filho abra mão da sua própria vida para ficar cuidando da mãe, o resto da vida não casou, não teve filho, não fez nada para ficar cuidando da mãe, é abuso. Tá?
colocar o filho para fazer a filha para fazer companhia para o pai, porque eu não quero ficar com ele, vai lá ficar com teu pai, é abuso. Tem um monte de tipo de abuso que não são os abusos sexuais, mas também são abusos. Quais as alterações do corpo de alguém abusado? Frequentemente, a pessoa que foi abusada, ela tem uma postura corporal de fechar a sexualidade. Ela fica em pé e põe as duas mãos assim na frente da vagina ou do pênis. Isso é uma das coisas que é um indício, tá? Não é você ver uma pessoa esperando o ônibus com a mão cruzada na frente e você para e fala, foi abusada sexualmente! Não, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não confundam. Mas fiquem atentos. Outra coisa é a pessoa que ela não abre os braços. Ela tem uma tendência a ficar fechada, tá? Ela se fecha, ela fecha aqui e ela fecha a sexualidade embaixo. E fecha também o coração. Ela fecha a confiança no outro. Porque aquele que ela confiou no passado abusou dela, tá? Então são pessoas que desviam o olhar, tá? Elas não olham diretamente nos olhos, elas desviam o olhar e elas são envergonhadas. Se você vê uma criança que volta da escola meio envergonhada, não quer tirar a roupa perto das pessoas, né? E tudo isso que eu já falei, fique atenta, tá bom? Como proteger uma criança desse abuso? Estando atento e tirando ela de perto do risco, do perigo, tá? Que ela não gostava nem de colocar vestido na filha. Então, pode colocar o vestido, mas tem que tomar alguns cuidados, tá? Criancinha mais adolescente, já começando a ficar mais mocinha, põe um vestidinho, mas em vez de pôr uma calcinha, põe um shortinho por baixo, porque isso vai dar uma segurança para ela brincar, porque a criança nessa fase, ela ainda é moleca, ela ainda sobe numa árvore, ela sobe numa mureta de qualquer jeito. Então, não deixar que nada provoque quem está por perto, tá? E cuidado, fiquem atentos, tá? Observem como as pessoas olham para os seus filhos. A Sônia, doutora, pessoa que perdeu o interesse de viver depois do abuso, já tentou vários métodos, mas não consegue mais ver como era antes. Sente que é outra pessoa agora, triste e não consegue mais sentir vontade de viver. Sônia, essa é a criança dessa pessoa. Essa é exatamente a criança dessa pessoa. O trabalho sistêmico que o Fernando faz, a linha que eu trabalho e que o Fernando trabalha, a Luísa, a Carol, minha filha, todo o pessoal que é aqui do IBRAX, é exatamente tirar a criança da gente do trauma, tá? Quem desistiu de viver, quem não se vê como a mesma pessoa mais, quem não consegue superar, é a criança. E não vai conseguir nunca, tá? O trauma tá lá e o trauma vai ficar lá para o resto da vida. Acontece que se esse adulto dela trabalhar o desenvolvimento desse adulto com toda a potencialidade que esse adulto tem, e ela conseguir parar o que ela está fazendo e olhar para essa criança, pegar essa criança no colo, acolher a dor dessa criança, reviver com ela aquele momento e dizer, nunca mais ninguém vai abusar de você, tá? Ela vai entender que ela é capaz de ver o sol brilhar novamente. A criança dela precisa começar a confiar nela. Essa confiança não aparece assim, ó, de um estalo. Eu passo para todos os clientes que passam comigo um trabalho de 21 dias, que em neurolinguística está explicado e está provado que é o tempo que leva para a gente mudar um hábito, para a gente mudar uma atitude, e também uma atitude com a gente mesmo. Então, durante 21 dias, essa pessoa vai ter que trabalhar arduamente. Não adianta ir numa sessão de terapia, não adianta tomar remédio. Precisa reconquistar a confiança dessa criança que foi abusada, dessa criança que sofreu, dessa criança que está traumatizada, tá? Se essa pessoa souber fazer isso e fizer de uma forma adequada, eu tenho certeza que ela vai encontrar uma alegria de viver e vai saber transformar a dor do abuso, tá? Num algo muito bom para a humanidade, protegendo outras pessoas, fazendo alguma coisa em relação a isso. E quando a criança foi abusada por mais de uma pessoa, e períodos diferentes, pode ser por culpa da criança, e depois de adulto não sente prazer, pode ser relacionado a isso? Sim, pode. E ela retraumatiza, ela pode ser abusada mais de uma vez, porque no fundo existiu um prazer. Eu expliquei agora há pouco para vocês.
aquele prazer de ter sentido que alguém olhou para ela, que ela foi importante e especial para alguém. Só que junto com isso vem uma culpa. E a culpa é igual um câncer dentro da pessoa. A culpa vai corroendo, vai destruindo a gente, tá? E nesse misto de culpa e prazer, prazer e culpa, ela pode eventualmente, na carência emocional dela, cair de novo num papel de ser abusada. E aí tem outra coisa, tá? Importante. Todo abusador foi abusado. O que não significa que todo mundo que foi abusado vai ser abusador. Deu para entender? Mas todo abusador, você pode procurar no histórico, ele lá atrás foi abusado, tá? E muitas vezes, quem foi abusado não necessariamente abusa do mesmo jeito que foi abusado, ou estuprando, ou fazendo um abuso sexual, mas começa a criar um tipo de abuso para cima das pessoas que convivem com ele. Abuso no trabalho, abuso com as amizades, abuso com seus parceiros, com seus cônjuges, abuso com os filhos, tá? Então fiquem bastante atentos porque esse tema é extremamente importante. Sofri abuso por parte de irmão e avô. Se passaram 30 anos, é como se fosse ontem. Sim, lembra que eu falo para vocês que a criança nasce com você e ela te acompanha até os 5 anos. Dos 5 anos em diante, você faz 10, ela continua com 5. Você faz 20, ela continua com 5. Você faz 50, ela continua com 5. E se o trauma da gente é carregado pela criança, do 0 aos 5 anos de idade, tá? Isso nunca vai sair de você. O que você precisa é só tranquilizar essa sua criança, de que não mais, de que nunca mais ninguém vai abusar dela. E que hoje ela pode relaxar, curtir, ser feliz. Porque você, adulto, consegue olhar na cara de todo mundo, inclusive do irmão e do avô, tá? E pôr limite. Dizer, isso sim, o amor da família, o que vocês me ensinaram de bom. Isso não. Não hoje e nunca mais, tá? E não é perdoar. Aliás, vocês sabiam que perdoar significa pela dor? Então você pode até perdoar o abusador, mas pela dor ele vai sofrer pelo que ele fez, sendo excluído da família, excluído no sentido de não conviver com aquela pessoa. Ele sempre vai fazer parte da família, porque se você exclui, ninguém fala sobre o assunto, ele vai se manifestar em outro elemento do sistema. Então, cuidado, eu não estou falando para excluir, mas você pode manter distância dessa pessoa. Ela vai sofrer o perdão pela dor de ter feito aquilo com alguém do sistema, tá bom? O bruxismo na vida adulta pode ser resultado de abuso na infância? Pode, pode. Eu peguei recentemente um caso de uma pessoa que tem um bruxismo gravíssimo, gravíssimo. Ela não estava mais conseguindo dormir, ela não estava conseguindo comer, ela não estava mais conseguindo viver de tão grave que estava o bruxismo. Numa constelação apareceu o abuso, foi feito o trabalho sistêmico. No dia seguinte eu recebi uma mensagem dela através da equipe do Ibrax, agradecendo que depois de muitos anos ela dormiu uma noite inteira e ela acordou sem dor. É louco? Pois é, acabei de responder para você, tá? Como é possível a pessoa ser abusada e só acessar a lembrança na terapia? Isso é possível? Sim, é possível. Porque quando a gente faz terapia, a gente pega o que aconteceu hoje, qual é o seu problema? Queixa principal e duração. E eu explico para as pessoas que os traumas que a gente tem, os problemas que a gente carrega, tem a ver com o trauma infantil. Então eu busco lá atrás. Por que teus pais se casaram? Como era teu relacionamento? Como foi a gestação da tua mãe? Como foi ver teus pais se relacionando? Como era o relacionamento com a mãe, com o pai? E a gente vai fazendo um caminho de volta. Quando a pessoa se a terapia, quando o terapeuta consegue ganhar confiança e essa pessoa se entrega à terapia, as coisas afloram, porque ela sente segurança, que quem está conduzindo ela naquele momento não vai permitir que ela volte para aquele trauma. Muito pelo contrário, ela está lá para acolher essa criança do trauma. Então, é possível sim, tá? E eu já vi várias pessoas acontecerem isso, tá? E não é por hipnose. A hipnose foi por muito tempo uma das possibilidades de acessar essa memória inconsciente e trazer à luz da realidade um trauma, tá? O próprio Freud fez isso, né?
Mas aí o que ele descobriu? Eu ganhei consciência, mas e daí? O que fazer com isso? Resolvi o problema? Não. Continuava traumatizado, continuava sofrendo, continuava repetindo o problema, tá? Então, hoje a gente sabe que só tomar consciência não resolve. Resolve você cuidar da tua criança, fazer algo bom, ressignificar aquilo para você, tá bom? Meu pai olhava de baixo, eu tomando banho. Nunca abusou de mim, mas o meu tio abusava de mim. E hoje eu tenho que conviver com ele. Bom, eu acho que é a Carla que está perguntando isso. Carla, você e um monte de gente tem que conviver. Mas se você conviver adulta, assim, tá? Olhar para a tua criança e falar, eu estou de olho, pode ficar tranquila que nada vai acontecer, você consegue passar bem. Agora, se você sair de perto e deixar a tua criança no desconforto de conviver com essa pessoa, aí você também está abusando dela. Tá? Então, se isso estiver muito difícil para a tua criança, é melhor você colocar distância dessa pessoa, de alguma forma, tá? E o teu pai olhar por debaixo para te ver tomando banho, já era um abuso. E é esse abuso do teu pai que abriu espaço para que outra pessoa, que é o teu tio, né? Teu tio, também abusasse de você, tá? Então, tudo que acontece, por menor que seja, mesmo que não tenha ido a vias de fato, abre um campo genético, um campo morfogenético, para que a pessoa tenha uma tendência a se deixar abusar, tá bom? Então, cuidado. Ou também para a pessoa começar a abusar dos outros, tá? Carla, sofri abuso corporativo. Isso tem ligação de abuso do sistema familiar? Sim, Celina, tem. Vocês estão vendo tanto de gente que está aqui falando que sofreu abuso, tá? Fernando fala, todos nós fomos abusados. E quem já foi abusado tem uma tendência a continuar sendo abusado se for infantil. Se não assumiu o controle como adulto, não sabe pôr limite. E no corporativismo também, no trabalho também, tá? Se ela tem uma tendência a ter que falar sim, ser uma criança dada submissa, aceitar tudo que faziam com ela, porque quando ela falava, estão abusando de mim, a mãe ia lá e batia, ou a mãe mandava ela ficar quieta, ela cria um padrão de criança adaptada submissa. Quando ela vai para a vida, para o profissional, ela vai com esse padrão, ela é uma criança toda adaptada submissa. Isso aqui é a postura do adulto. Como uma pessoa adulta no trabalho, é Celina, né, Celina? Você pode dizer, não mais. Isso aqui sim, vocês podem me dar que eu vou fazer. Mas não venham abusar de mim porque eu não vou levar isso para casa, tá? E aí a tua criança vai se sentir o quê? Muito mais leve, confortável. E o que uma criança leve e confortável faz com o profissional? Cria, dá boas ideias, tá? Faz você ter aquele ócio produtivo de ficar pensando um monte de coisa. Puxa, que legal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Se a tua criança está atormentada no trabalho, ela não consegue ter criatividade de fazer nada, tá bom? Então, no trabalho também, isso pode ser um abuso sistêmico. Ou seja, você tinha que aceitar tudo que os seus pais diziam para você. Eu fico ausente por muito tempo, não consigo aprender nada. Tenho muita dificuldade de aprender. Desde criança, desde quando meu avô começou a abusar de mim. Margarida, o abuso sexual de uma criança, uma das situações que a criança faz para sobreviver à situação abusiva é desconectar, entendeu? É fazer uma desconexão da cabeça com o coração para suportar o abuso. E muitas vezes, em alguns casos, a pessoa, quando está numa situação de ter que aprender, de ter que lidar com uma situação difícil, de ter que lidar com uma situação de responsabilidade, assumir um controle, ela não consegue e ela desconecta. Então ela não consegue nem aprender, nem prestar atenção, entendeu? Você precisa reconectar o seu pensar com o seu sentir. Acolher a tua criança e tomar atitudes coerentes com o pensar e sentir na mesma direção. Aí você vai aprender a focar. Não vai deixar uma energia te puxar para lá, outra para cá e outra para frente. Você vai juntar o pensar, sentir e tomar atitudes coerentes. Aí você vai conseguir melhorar esse aspecto que você falou que não consegue terminar nada, aprender, etc. Tá bom? Pessoas fora de função da família tendem a levar esse padrão para suas outras relações da vida? Rodrigo, sim, tá?
a gente, quando tem um modelo, né, dentro da nossa família, do 0 aos 5 anos de idade, é onde a gente, é a fase de molde, é onde você vê padrões acontecendo. E esses padrões vão ser a sua referência, tá? Ninguém tem como referência como funcionava o vizinho e a vizinha. A gente tem como referência como funcionava o nosso sistema familiar. Principalmente pai, mãe e irmãos. Também avô, avó, tios e tias, num segundo plano, tá? E quando você vai para a vida, em outros sistemas familiares ou profissionais, a tendência sim é você reproduzir esse padrão, tá? Inclusive o padrão abusivo, ou de abusar ou de se deixar ser abusado, tá bom? Então, sim, a resposta é possível. A Nara Souza, eu vivi uma situação de abuso, mas sinceramente, pelo tempo que faz e pela forma como foi conduzido, tudo, não me sinto traumatizada, me resolvi. Nara, que bom, é possível resolver. A partir do momento que você olha para a tua criança e fala para ela, eu entendi, eu vi a tua dor, eu sei que aconteceu e a partir de hoje eu não vou deixar mais acontecer, tá curado, a pessoa tá abastecida, tá resolvido, não é curada, né? Se alguma coisa acontecer na vida pessoal dessa pessoa com sexualidade e tal, um momento qualquer isso pode voltar a acontecer. E como cada um se traumatiza com isso, varia de pessoa para pessoa, tá? Por exemplo, uma pessoa sofre o mesmo abuso sexual que a outra. Vamos pensar duas irmãs, tá? Uma, por causa do abuso sexual, fica com toque, fica tendo que lavar a mão o tempo todo, tem nojo de pegar no pênis, tem nojo de ser tocada, entendeu? A outra passou bem por esse problema. Também tem a raiva, tem o problema do abuso, mas ela tem uma relação sexual super boa. E muitas vezes ela até gosta do toque, da manipulação, ela sente prazer naquilo. E as duas foram abusadas da mesma forma pela mesma pessoa. Como cada um interpreta o fato do abuso, traz uma realidade diferente. Eu já disse aqui, tem gente que depois de ser abusado, se masturba vendo pessoa sendo abusada, entendeu? Então, isso varia de muito cada pessoa. Fui abusada algumas vezes, não confio em homens, sempre vem na minha imagem um homem abusando de alguém. Pois é, Mari, você tem que saber que não existem homens que são todos iguais. Existem mulheres que escolhem sempre o mesmo padrão de homem, tá? Lembra que medo é desejo? Ao ficar com muito medo de homens que abusam, você acaba se sentindo atraída por homens que abusam, tá? Então, perde esse medo, olha para tua, fala para ela, vai brincar, que quem resolve homem, quem se relaciona, sou eu adulta. Aí você vai conseguir olhar e sentir o cheiro dos abusadores e sair de perto e conseguir se aproximar de homens saudáveis, porque tá cheio de homem saudável, tá? E a pessoa que erra primeiro, segundo, terceiro, vários relacionamentos abusivos, é porque ela está se atraindo, tá? É porque está tendo o quê? Um conluio neurótico. Os dois estão se completando, tampa e a panela, tá?